o poder de Deus na sua vida, tá bom? De manhã já tivemos um culto maravilhoso, à tarde também, e agora à noite não é diferente, tá bom? Aqui em Ermerindo Matarazzo, quem está nos assistindo pelo YouTube, Avenida Mário Alves, número 37, toda quarta-feira, a Igreja Internacional da Graça de Deus ora pela família. Nós oramos 9 da manhã, 2 da tarde, e voltamos aqui no altar agora às 7:30 da noite, onde o Senhor tem uma boa palavra que vai nos abençoar. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, Ezequiel, capítulo 37. Vamos começar aqui, onde começa falando do vale dos ossos secos. Ezequiel, capítulo 37. Vocês estão bem, gente? Estão bem? Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37. O versículo é o versículo 1, Ezequiel, capítulo 37, no versículo 1. Vamos começar aqui. Ezequiel, capítulo 37, no versículo 1. Vou fazer a leitura. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, que estava sequíssimos, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e que mais, igreja? E vivereis. A Bíblia diz que um dia Deus pegou o servo dele e levou no meio de um vale de ossos, é um cemitério, onde as pessoas morreram, a carne já foi embora, o nervo desapareceu, a pele também, só tem ossos. Aí a Bíblia diz que quando Deus pegou o servo dele e colocou no meio desse vale, o Senhor falou uma coisa. Vamos voltar no versículo 1 e 2 agora, vamos lá. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2, e me fez andar ao redor deles. Quer dizer, o que é o vale? É um problema que nós enfrentamos. Nesse caso aqui, o vale era um cemitério, onde pessoas já tinham morrido e só estavam os ossos ali, e o servo de Deus estava andando no meio daquele vale. Irmão, eu preguei de manhã, à tarde foi outra mensagem, mas eu preguei essa mensagem de manhã. No vale, ou você anda, ou você morre. O vale é a luta que você enfrenta. Ou você anda no vale, como Ezequiel fez, ou então você morre no meio do vale. O que é o vale? Chegou uma doença. Pastor, fiquei desempregado. Pastor, é um problema ministerial, é um problema no casamento, é um problema na minha saúde, é o vale que você está passando. Aí você decide, você que decide, ou você anda, diga glória a Deus, e vence esse vale, ou então você para. E fica esperando, estou esperando Deus me curar, você vai acabar morrendo. No vale, ou nós andamos, ou então nós morremos. O que Deus fez com Ezequiel? Anda, diga glória a Deus, vai andar no meio do vale. Aí eu pergunto, qual que é o vale que nós estamos enfrentando? Qual que é a luta que nós estamos passando? Vamos pegar um exemplo? Vamos para Marcos capítulo 5. Essa mulher enfrentou um vale também. Evangelho de Jesus Cristo. Já vou voltar em Ezequiel, tá bom? Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 5. O versículo é o 21. Marcos 5, 21. No vale, ou você anda ou você morre. Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha, e impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos com fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou nas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, o que, irmão?
Então, essa mulher, ela é o retrato. Ela tem 12 anos que ela está passando pelo vale. 12 anos que ela enfrenta uma doença. 12 anos que ela tem um sangramento que não para. O sangramento veio e não parou mais. 12 anos. E penso eu, a fraqueza que essa mulher está. E penso eu, a anemia profunda, penso eu, a vertigem, a dor de a tontura, a força nas pernas, a força no corpo, o corpo tremendo, são 12 anos com uma hemorragia. Só que essa mulher, um dia, o que ela ouviu falar de quem? De Jesus. O que ela ouviu? Tem um pregador ali chamado Jesus, quando ele ora, o cego enxerga. O paralítico foi no culto dele e saiu andando. Um leproso se apresentou diante dele e saiu limpo. Um coxo saiu pulando. Eu preciso falar com ele. E se ela fica parada na casa dela, ou aonde ela estiver, ela tinha morrido. Mas ela andou no vale, diga glória a Deus. Ela saiu da onde ela estava, foi até a presença do Senhor, e ela foi lá e tocou nas vestes. Agora, uma coisa que me chama a atenção, começa a mensagem: no vale, ou você anda, ou você morre. Essa mulher fez o quê? Ela andou. Ela não parou e cruzou os braços. Ela não ficou esperando, quem sabe um dia Deus vai me curar, né? Se Deus quiser. Não, eu vou até o Senhor, eu vou ser curado. Só que ela falou uma coisa muito séria, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, da onde ela tirou isso? Da onde ela tirou que na roupa de Jesus tinha poder? Da onde ela tirou? Puxa, ela podia falar: não, eu vou chegar lá, vai fazer que nem Jairo. O que Jairo falou? Jesus, o senhor não quer ir lá na minha casa, colocar as mãos sobre a minha filha, para que ela seja curada? Eu vou. Agora, essa mulher, ela já foi mais ousada do que Jairo. Eu só vou tocar na roupa dele. Onde ela tira isso? O Zacarias, antes de acontecer isso, Zacarias já tinha escrito algo sobre a roupa de Jesus. Vamos voltar um pouquinho no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 8, versículo 23. Você quer ver? Zacarias é fácil, pessoal. Você está em Marcos, antes de Marcos é Mateus, antes de Mateus é Malaquias, e antes de Malaquias é Zacarias. Bem facinho. Marcos, voltando, tá? Marcos, voltando Mateus, voltando Malaquias, voltando Zacarias. Zacarias capítulo 8, versículo 23. O que Zacarias falou sobre a roupa do Senhor? Zacarias 8, 23, assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, continuando, vamos lá, em todas as línguas e nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um, o que, irmão? Judeu, dizendo, continuando, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está o quê? Convosco. O Zacarias tinha profetizado muito tempo antes, que apareceu um homem judeu, e aí ele ia passar por um lugar, e alguns homens iam pegar na roupa, na orla, a Bíblia diz na hora da roupa, ia pegar na hora da roupa dele, ia falar o quê? Nós vamos contigo. Por quê? Porque sabemos que Deus está contigo. Deixa eu parar um pouquinho a mensagem. Você sabia que Deus está contigo? Sabia que Deus está na tua vida? Mesmo nessa luta, você não está sozinho? Então vamos voltar no versículo 23, volta no começo do versículo, por favor, vamos lá, começo do versículo: assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, vamos continuar, de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, está falando de Jesus, dizendo, vamos lá, iremos convosco porque temos ouvido que Deus é o quê? O que é a orla da veste? Na parte de baixo, amém? Quer dizer, a orla da veste. Aí vamos lá, é a mesma mensagem, mas no livro de Mateus, Mateus falou uma coisa interessante. Mateus 9, 20. Mateus capítulo 9, no versículo 20. O que está escrito aí? Mateus capítulo 9, versículo 20. É a mesma passagem da mulher, só que Mateus dá uma informação importante. Mateus 9, 20 diz assim: e eis que uma mulher que já havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, vamos continuar, chegando por detrás dele, me ajuda, tocou na orla das suas. O que Zacarias falou? Que alguém ia pegar na orla das vestes de quem? Do Senhor. Um judeu quer dizer o Senhor, era Jesus. Que alguém ia pegar na orla das vestes. O que aquela mulher fez? Eu vou chegar lá, vou tocar nas costas dele. Eu vou pegar na orla da... E ali ela foi o quê? Curada. Diga glória a Deus. O que eu aprendo com essa mulher? Ela não só andou na hora do vale, ela tinha conhecimento de quem era Jesus.
Porque não adianta só, eu estou no vale, então o que quer dizer? Eu vou buscar o Senhor, eu vou na igreja, mas não adianta só vir na igreja, tem que ter conhecimento da palavra. Ela tocou na hora das vestes. Zacarias diz, na hora das vestes dos judeus tem poder. Amém, igreja? E ela tocou. Aí, lá no livro de Provérbios, o Senhor falou uma coisa sobre isso para nós, muito séria. Provérbios 22, 12. O que está escrito em Provérbios 22, 12? O que o Senhor fala aqui? Provérbios capítulo 22, no versículo 12. Isso, está escrito aqui, Provérbios 22, 12. Os olhos do Senhor conservam os que têm o quê? Amém? Você sabia que cada culto é um conhecimento? Não é verdade? É um conhecimento. A pessoa que ela estuda, que ela faz uma faculdade, cada dia de aula é um conhecimento. A pessoa que ela quer uma profissão, ela está estudando, ela está se esforçando, naquilo que ela faz, naquilo que ele faz, cada dia é um conhecimento. A igreja é a mesma coisa. Cada dia o Espírito Santo traz um quê? Conhecimento. Aí vamos lá, os olhos do Senhor conservam o que se tem o quê? Conhecimento. Amém, igreja? Me ajude a pregar. Aquela mulher tinha conhecimento ou não tinha? Ela tinha. Ela não, da onde que eu vou tirar? Vou tocar na zé. Não, vou tocar na orla, porque está escrito que na orla dele, eu vou pegar lá e eu vou ser curado. Deus está com ele. Ela tinha conhecimento. É muito importante, nós que estamos na igreja, termos o quê? Conhecimento. A doença chega, eu não vou me apavorar. A doença chega, eu não vou perder a minha paz, eu não vou ficar no luto. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, Isaías 53, que o Senhor já levou as minhas dores e enfermidades. Eu vou lutar em cima dessa palavra e eu vou ter saúde. Os olhos do Senhor conservam os que têm o quê? Conhecimento. Aquela mulher, ela tinha o quê? Conhecimento. Foi o que Paulo fez, você quer ver? Atos 19, 11. Foi o que o apóstolo Paulo fez também. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no versículo 11. Vamos lá. Atos 19, 11. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, aos enfermos, e as enfermidades deles fugiam, e os espíritos malignos faziam o quê? Puxa, olha o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que as pessoas iam até ele, só que Paulo não tem condições de visitar todo mundo, Paulo não tem condições de orar, é muita gente. Paulo dava pedaço da sua roupa. Paulo pegava um pedaço do avental, leva, o João está doente lá em casa, mas hoje eu não consigo visitar o João. Faz o seguinte, leva um pedaço da minha roupa. Quando levava, que colocava sobre João, um exemplo, o João era curado. Colocava sobre a Maria, o demônio saía. Da onde que Paulo tirou isso? Lembra que eu preguei? Que nas vestes de Jesus tinha o quê? Poder. Aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus não orou na cabeça dela. Jesus não pegou e fez uma oração, ungiu ela com óleo, que não é pecado, tem que fazer. Jesus não pegou e clamou, não. Ela só tocou na hora da veste. Com quem que Paulo aprendeu que até a roupa tem poder? Quem foi que visitou Paulo no caminho? Não foi Jesus Cristo? Olha Paulo. Paulo, mas você vai levar a roupa? Vou. Você vai mandar pedaço da sua roupa? Vou. Mas pedaço dos seus aventais? Pedaço dos meus aventais? Quantas vezes nós entregamos um exemplo? Vou fazer a campanha do lenço. Um exemplo, só não vou fazer não, mas estou falando um exemplo. O Espírito Santo dá uma direção, faz a campanha do lenço. Aí você pega um pedaço de pano, um lenço e entrega para a pessoa. Você vai levar para sua casa, você vai colocar sobre a enfermidade, você vai colocar sobre o seu travesseiro, você vai dormir em cima disso aqui, vai fazer um pedido e Jesus vai te curar. Alguém fala, que heresia é essa? Para que fazer isso? Não, isso aí não é bíblico. É bíblico sim. Amém, igreja? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje será o quê? Eterno. Mas quem não tem conhecimento, critica. Para que esse pedaço de pano? Não, isso aí não tem nada. Tem. O apóstolo Paulo deu pedaço de pano, amém? Porque começou com Jesus. A mulher tocou na roupa de Jesus e foi o quê? E foi curado. Paulo está fazendo a mesma coisa. Aí Jesus fala sobre isso em João capítulo 14, no versículo 12. Vamos voltar um pouquinho? João 14, 12. O que o próprio Jesus falou sobre isso? João 14, 12. Vamos lá. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para quem? Para o Pai. Amém, igreja? Quando Paulo dá um pedaço de roupa, Paulo está dizendo, eu creio, Senhor.
Eu creio, se ele fez isso, eu também faço. E Paulo falou mais: seja meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Amém, igreja? Então, voltando para Provérbios 22, 12. Coloca de novo aí, por favor. Provérbios 22, 12. O que o Senhor fala aqui? Provérbios fala, 22, 12. Os olhos do Senhor conservam os que têm o quê? Conhecimento. A pessoa que tem conhecimento, quando passa pelo vale, não para não, irmão. Quando você vê uma pessoa parando porque está passando por um vale, quando você vê uma pessoa desanimando porque está passando por uma luta, você pode escrever: essa pessoa não tem conhecimento. Mas pastor, está na igreja, às vezes está até pregando, mas não tem conhecimento, porque o que tem conhecimento, ele não quer, ele não para. Amém, igreja? Que tem conhecimento, ele luta. O que tem conhecimento, ora. O que tem conhecimento, clama. O que tem conhecimento, ele dá a volta por cima. A Bíblia diz: eu não fui chamado para ser cauda, eu fui chamado para ser o quê? Cabeça. Ah, pastor, mas eu estou aqui embaixo. Eu estou aqui embaixo hoje, mas amanhã Deus me coloca lá em cima. Mas quando você vê alguém na hora da luta, na dificuldade, parando, essa pessoa não tem conhecimento. Volta a falar: no vale, ou você anda, ou você morre. Você quer ver outra pessoa que passou um vale muito grande, mas ele tinha um conhecimento muito grande? Vamos para 2 Samuel, capítulo 12. Esse homem chamado Davi passou um vale muito grande, mas olha o conhecimento que ele tinha. 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 16. 2 Samuel 12, 16. Isso aqui foi o manjar que Deus deu hoje para nós. Isso aqui não é mensagem de Google não, tá? Isso aqui foi o Espírito Santo que deu de manhã para nós. 2 Samuel capítulo 12, versículo 16, está escrito assim, ó: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da casa se levantaram, e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança, e temiam o servo de Davi dizer que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? O Davi, ele teve um problema, que ele teve um filho, e Deus falou que esse filho ia adoecer. E o que Davi fez? 7 dias de jejum e oração. Ele pegou, a Bíblia diz que ele fez isso, ele se prostrou na terra durante 7 dias, ele não se levantou. Tem 7 dias que ele não toma banho, tem 7 dias que ele não come nada, é só oração, é só jejum, é buscando a Deus pela criança. Alguém chega perto de Davi e fala assim: rapaz, esse homem não se levanta? Não, está orando pela criança. De repente, a Bíblia diz que a criança morreu. Porque, deixa eu te falar uma coisa, a oração não é para ser feita a nossa vontade lá em cima, no céu. É para ser feita a vontade do céu aonde? Na terra. Amém? Oração é para isso. A oração é para que a vontade de Davi é que a criança vivesse. A vontade de Deus não. Jesus falou sobre oração. Já vou voltar aqui. Mateus capítulo 6. Já estou voltando aqui. Mateus capítulo 6. Olha o que é a oração. Mateus capítulo 6. Deixa eu pegar aqui. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 6 também. Mateus 6, 6. Olha o exemplo que Jesus diz de oração. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Continuando, não vos assemelheis a eles, porque vosso pai sabe o que é necessário, antes que lhe pedirem. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como... Então, quando eu oro, não é para a minha vontade ser feita no céu, é para que a vontade do céu seja feita onde? Na minha vida. Entendeu o que é oração? Poxa, eu não entendi, eu orei e não recebi. Eu não entendi, eu orei e não aconteceu. Eu não entendi, eu orei e Deus não fez o que eu pedi. Mas quem falou que a oração é para que minha vontade seja respondida? Não.
O próprio Jesus, ele fez uma oração. Ele estava lá no jardim do Getsemane, no dia da luta. E a Bíblia diz que Jesus orou, mas ele orou. A Bíblia diz que ele orou tão forte que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Foi a oração. Quer dizer, a Bíblia diz que a agonia era tão grande que ele orou. Qual foi a oração de Jesus no Getsemane? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que ele ia para a cruz. Ele sabia que a mão dele seria pregada na cruz. Jesus sabia que os fariseus iam pregar os pés dele na cruz. Jesus sabia que ia colocar uma coroa de espinho. Jesus sabia que quando ele pedisse água ia dar vinagre. E ele não queria passar por esse sofrimento. Aí ele vai orar. Quando ele ora tão intensamente, ele fala: Senhor, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas o quê? A tua. Sabe o que Deus falou? Você vai passar pela cruz. Você vai enfrentar tudo isso aí, mas daqui 3 dias você vai ressuscitar. Diga glória a Deus. Daqui 3 dias você vai vencer a morte. E ele venceu. E está passeando no nosso meio hoje. Mas o que eu quero? A oração não é a minha vontade feita no céu, é a vontade do céu feita na minha vida. E nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Amém, igreja? E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Tudo que Deus tem para mim e para você é muito maior do que nós queremos. A vontade de Deus é perfeita. Aí o Davi vai orar. 7 dias que o Davi ora pela criança. De repente, a criança morreu. Vamos voltar lá para 2 Samuel 12. E o que Davi fez quando a criança morreu? Olha o que o conhecimento nos ajuda. 2 Samuel capítulo 12, vamos lá, no versículo, 19. 12, 19. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Olha o 20. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes e entrou aonde? Na casa do Senhor, e fez o quê? E adorou. Vamos ler novamente, versículo 20. Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor, e que mais? Quer dizer, Davi podia ficar se lamentando: não, minha criança morreu, meu filho morreu, tem 7 dias que eu oro. Davi podia entrar numa depressão, Davi podia entrar, não, irmão, aconteceu, morreu, ele pediu a vida, mas morreu. Aí o que ele fez? Ele se levantou da terra. Amém, irmão? Se levanta. Aí a Bíblia diz que ele se lavou, tirou aquela sujeira de cima dele. A Bíblia diz que ele se ungiu. A Bíblia diz que ele trocou de roupa e entrou aonde? Na casa do Senhor, e fez o quê? Alguém podia falar: não dá para adorar desse jeito. Aí, mas por que Davi fez isso? Vamos lá, no versículo 21, olha o que Davi fez. E disseram os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, se levantaste e comeste pão? E disse ele: olha Davi, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la voltá-la? Eu irei a ela, porém ela não voltará? Diga glória a Deus. Davi, você estava tão triste, e você estava aí 7 dias na terra, agora que a criança morreu, você se levantou, agora você se ungiu, trocou de roupa, e agora você está cantando. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto a criança era viva, eu orei para que Deus tivesse misericórdia e desse a vida para ela, mas Deus não quis, Deus levou a criança. Agora, essa criança não volta mais para mim, mas eu vou chegar até ela. Amém, igreja? Esse é o entendimento. Quer dizer, a pessoa que tem entendimento, ela não fica caída. No dia do vale, ela não fica parada. Davi podia ficar do luto ali. Foi o entendimento que Josué não teve. Lembra quando Moisés morreu? Quando Moisés morreu, Josué ficou parado. Moisés morreu e Josué, alguns dias não sai do lugar. Triste. E o povo que era dirigido por Moisés, agora vai ser dirigido por Josué, e Josué está parado, caído, desanimado. E o que o Senhor falou para Josué? Vamos lá, Josué capítulo 1, no versículo 1. O que o Senhor falou para Josué? Faltou entendimento para Josué, que o Davi ele teve. Josué capítulo 1, no versículo 1. Josué capítulo 1, versículo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é o quê? Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de quem, amados?
Deus falou assim: levanta agora. Não, não, deixa eu chorar mais um dia. Ô Senhor, deixa eu lamentar mais. Não, não, agora. Diga a glória a Deus, agora. Quer dizer, não é depois. Tem gente que já está esperando alguns dias. Pastor, quando eu melhorar, quando der certo. Você já melhorou, irmão? Ou não já? Já. Seja feito conforme a tua fé. Josué, agora levanta, vai para a terra, que eu vou dar auxílio de quem? De Israel. Agora o Senhor falou uma coisa, ó, no versículo 5, ó, ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem desampararei. Agora versículo 6, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei. Agora vê lá, versículo 9 agora, vamos lá para o versículo 9, ó, no versículo 9. Ó, vamos lá, não te mandei eu, esforça-te, tem o quê? Sabe que, ô Josué, é eu que estou falando, não é ninguém que está falando, eu estou falando, levanta. Alguém podia falar, não Josué, fica mais uns dias de luto. Alguém podia falar, Josué, fica mais uns dias aí, quietinho. Não, Josué, eu estou mandando. Irmão, essa palavra eu estou pregando, mas quem está falando com você é Deus. Levanta agora que eu sou contigo, amém? Mas tem muita gente que está caída. O Josué não teve entendimento que Davi não precisou esperar Deus falar, Davi tinha entendimento. O que Davi fez? Se levantou, se lavou, se ungiu, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e fez o quê? E adorou. Tem gente que por causa de um problema, não consegue entrar na casa do Senhor. Ah, pastor, eu estou enfrentando uma luta, uma dificuldade, vamos para a casa do Senhor, hoje não dá. Quer dizer, no vale você parou, você morre. Olha o que Jesus falou em Mateus 11, 28. Novo Testamento, Mateus 11, 28. Vamos lá. Ó, vamos lá, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis, o que, irmão? Cansados e oprimidos, e eu o que? Vamos ler novamente? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos... Quem é que está falando essa palavra? Não é Jesus? Então o que Jesus está? Vinde a mim, os que estão cansados. Pastor, hoje não dá não, estou tão cansado. Pastor, hoje não dá não, estou tão oprimido. Com todo respeito, você não está obedecendo a Jesus. Aí você vai naquele versículo, coloca para mim, Provérbios capítulo 3, no versículo 5. Vamos lá, Provérbios 3, 5. O que está escrito? Ó, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio, o quê? Entendimento. Quer dizer, não é o meu entendimento, deixa eu repousar. Meu entendimento, deixa eu ficar aqui quietinho que eu vou melhorar. Entendimento de Jesus. Vinde o quê? Diga glória a Deus. Ah, o meu entendimento, eu estou cansado. Deixa eu ficar aqui para me recuperar minhas forças. O seu entendimento de Jesus não é isso não. Por isso que tem gente que demora para melhorar. Por isso que tem gente que quando passa uma luta, demora para se levantar. É alguém que enfrentou uma batalha. Rapaz, como aquele irmão demorou para se levantar? Como aquela irmã demorou para se levantar? Por quê? Ficou no seu próprio entendimento. O entendimento dele ficou lá. Por favor, não faça isso. Estou dando um exemplo que aconteceu comigo, mas não faça isso. Isso aqui foi a minha fé com o Senhor. Não faça isso. Uns anos atrás, antes de eu fazer a obra de Deus, eu era obreiro da igreja. E eu trabalhava numa empresa, e eu estava fazendo um serviço na empresa, tinha uma valeta na empresa. Eu peguei, pisei em falso, minha perna desceu. Quando a minha perna desceu, adormeceu tudo. Quando eu puxei a minha perna, eu tinha quebrado o tornozelo. Eu quebrei o tornozelo. Isso foi umas 9 horas da manhã. Aí me pegaram da empresa, me levaram no hospital, aí o médico tirou uma chapa, você está com o tornozelo trincado. Mas aquele negócio foi tão sério que inchou a perna inteira. Aí o médico colocou um gesso até aqui em cima, quarta-feira, 2 horas da tarde, eu estava com a perna engessada. O que o médico falou? Você vai para casa, você coloca a sua perna para cima para não inchar muito, você toma esse remédio anti-inflamatório, e daqui tantos dias você volta para ver se o osso colou, ou nós vamos ter que fazer uma cirurgia e colocar um pino. Beleza, quarta-feira. 6 horas da tarde, eu falei para minha esposa, me ajuda aqui que eu vou para a igreja. Mas você vai para a igreja? Vou para a igreja. Tinha quebrado o pé naquele dia. Não faça isso, foi uma fé minha. Vou para a igreja. Quando eu cheguei lá, eu falei para o obreiro, arruma uma cadeira, que eu não posso ficar com a perna para baixo, eu tenho que ficar com a perna para cima. Sentei na primeira cadeira, peguei uma cadeira de plástico, coloquei e fiquei com a perna para cima. Assisti todo o culto. Fui na quarta, a perna fazia isso de dor, ó, mas eu estava na igreja. Na hora que o pastor orou, segurei a benção. Fui na sexta, fui no domingo. Com 2 semanas, eu tirei o gesso. Meu osso estava curado. Amém? Mas tem gente que não tem esse entendimento. Não, deixa eu ficar aqui. Cada um é cada um. Aprenda a agir a fé. Deus abençoa na sua fé.
O entendimento de Jesus, vinde a mim, você que está cansado, vinde a mim, você que está imprimido, você que está oprimido. O entendimento da pessoa, não se estima no seu plano, não, meu entendimento é que eu tenho que ficar aqui aguardando mais um dia. Tudo bem, é o seu entendimento. O entendimento do Senhor é outro. Deus conserva em vida o que tem o quê? Conhecimento. Ai, eu vou fazer o meu entendimento, ou eu vou ficar com o entendimento de Jesus? Com o de Jesus é melhor. Amém? A mulher do fluxo de sangue, ela não parou no dia do vale. O Davi, ele não parou no dia da morte do filho. Minha mãe morreu. Primeiro domingo desse ano, minha mãe morreu. Fiz 5 cultos na igreja. Segunda-feira fui sepultar minha mãe. Eu falei para minha esposa, eu vou fazer o velório da minha mãe, eu vou fazer. Fiz todo o velório da minha mãe. Isso foi segunda-feira, às 5h30 da tarde. O velório acabou 5h30, 6 horas da tarde. 7h30 da noite, o pastor Jaime estava aqui na Igreja da Graça do Vila Mara pregando o evangelho. Sabe o que eu fiz? Eu saí do cemitério, fui na minha casa, levei a minha esposa, deixei minha esposa em casa, fui lá para a Igreja do Vila Mara, ouvi a palavra e louvar a Deus. Você nem imagina a força que Deus me deu. Foi o meu entendimento. Mas tem gente que quer ficar chorando. Tudo bem, é o seu entendimento. Não fica não. Amém, igreja? O que você faz? No dia do vale, você para ou você anda? Deus falou para Ezequiel, anda, diga a glória a Deus, anda. Mas tem gente que para. É o seu entendimento. Vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, e eu vos o quê? Aliviarei. Mas tem gente que não tem esse entendimento. Vamos voltar para Ezequiel 37. E o que Deus falou mais com ele aqui? Vamos continuando aqui. Ezequiel capítulo 37. Vou pegar aqui. E o que o Senhor continua falando para ele? Vamos lá. Ezequiel capítulo 37, versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numerosos sobre a face do vale que estava sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então profetiza sobre esses ossos e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos te ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram os nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o que? Espírito. Então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, e profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito fez o que, irmão? Entrou neles, vieram e puseram em pé, um exército grande, e quem mais? E extremo, diga glória a Deus. Às vezes tem que profetizar na carne, tem que profetizar no nervo, tem que profetizar no espírito, irmão. Essas pessoas aí que estavam mortas, essas pessoas que estavam lá no chão estendida, agora já se levantaram, o Espírito entrou, e a Bíblia diz que eles se tornaram um grande exército. Irmão, nós fazemos parte do exército de Jesus Cristo, ou não fazemos? Fazemos. Nós somos soldados do céu. Cadê aquelas mulheres, como as mulheres antigamente da Bíblia? Cadê as Déboras de hoje? Cadê as Ruth, que aceita o desafio? Cadê as mulheres como Ana, que mesmo amargurada foi lá no templo para fazer uma oração? Cadê as mulheres como Maria, mãe de Jesus? Ou o anjo Gabriel falou, você vai ser mãe. Ah, então tá bom, cumpra-se em mim a tua vontade. Cadê essas mulheres? Cadê os homens como Davi, como Elias, como Abraão? Cadê os homens como Estevão, como Tiago, como João, que se colocaram diante de Deus, como Pedro, e foram abençoados? Amém, igreja? Quer dizer, nós fazemos parte. Agora, se a gente não andar no vale, a gente morre, irmão. Vale é um problema que nós, o quê? Enfrentamos. Tem gente que no vale para. Ezequiel, está vendo esse vale? Estou vendo. Anda aí, amigo. Está vendo? Está tudo morto, Senhor. Os ossos estão secando. A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Está tudo sequíssimo. Anda aí, amigo. Anda aí. Pode viver aí. Você acha que esses ossos podem se levantar? O Ezequiel podia falar, Senhor, não tem jeito não. A carne já foi embora, acabou tudo. Não, sabe o que ele falou? O Senhor sabe. Diga a glória a Deus. Em outras palavras, Deus, se o Senhor mandar, ele se levanta. Irmão, hoje esse culto é para te levantar. Quer dizer, não fica parado. Não se entrega no vale.
Não fica angustiado, não morra antes da hora. Vamos orar. A Bíblia diz que o exército fez o quê? Se levantou. Mas aí a Bíblia, mais para a gente terminar, versículo 20 agora, estou olhando o relógio aqui, já é versículo 20, vamos lá. Não, perdão, desculpa, versículo 10 ainda. E profetizei como me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande, e quem mais? Quer dizer, é esse Espírito que nós temos que clamar para entrar o quê? Em nós. Amém, igreja? Esse Espírito de intrepidez, espírito de ousadia, espírito de força, espírito que tira a timidez, espírito que dá vontade de lutar. Ou não, a Bíblia me chamou para ser cabeça e não cauda, eu vou lutar para ser cabeça, eu vou lutar para ser abençoado. Esse espírito tem que entrar em quem? Em nós. É o espírito que estava em Josafá. Quando Josafá, ele foi ameaçado de morte, Josafá foi lá para a casa do Senhor e fez uma oração. Colocou todo mundo de pé na congregação. Pessoal, vamos ficar de pé, vamos orar. E o pessoal começou a orar. A Bíblia diz que a oração de Josafá foi tão forte que levantou mulheres e crianças. Será que quem está perto de mim está caído ou está de pé? Será que quem anda comigo anda caído ou anda de pé? Cadê esse exército? Cadê esse espírito? Cadê essa força? Eu nunca esqueço disso. Isso aí aconteceu aqui em São Miguel Paulista. Tinha um rapaz na igreja chamado Rogério. Rogério tinha uma depressão muito forte, e o Rogério era assim, ele andava de lá até aqui, já começa a passar mal, sintomas de morte, eu vou morrer, e ele voltava para casa correndo. Uma vez o Rogério estava na igreja, a mãe dele falou assim: pastor, para trazer o Rogério aqui foi muito difícil. Rogério veio passando mal no caminho. Eu falei: foi. Aí eu orei pelo Rogério, fiz uma oração, falei: Rogério, vamos ali comigo? Aonde, pastor? Ali embaixo comigo, vou fazer uma visita, você não quer ir comigo? Ô irmã, fica aí na igreja, que eu já venho, o Rogério vai comigo. Não, pastor, não, eu não vou não, pastor. Não, eu passo mal, pastor, se eu for, eu vou morrer no caminho. Falei: rapaz, você crê que eu sou homem de Deus? Ele falou: creio, pastor, então vamos. E foi eu e o Rogério. Eu vi que no começo ele foi meio tenso, andando do meu lado. Falei: amigo, fica tranquilo que você não vai passar mal não. Fica tranquilo que você não vai cair na rua não. Você está andando com o homem de Deus. E o Rogério falou assim: tá bom, pastor. Aí nós fomos lá e fizemos a oração. Vi que o Rogério, aquela tensão passou. Fomos lá, fizemos uma oração, tudo, e depois voltamos para a igreja. Quando chegou na igreja, aí a mãe dele, ele não sentiu nada, pastor. Eu falei: não. Ele não caiu na rua? Eu falei: não. Ele não desmaiou? Eu falei: não. Rogério, você vê, Rogério? Aí eu falei: Rogério, o que eu fiz por você? Eu fiz alguma oração na rua? Não. O que eu fiz por você? Eu segurei na sua mão? Não, nós só fomos conversando da palavra. Eu falei: Rogério, você percebeu que foi a palavra que eu preguei de manhã que te colocou de pé? E daquele dia em diante, o Rogério venceu a depressão. Amém, igreja? Cadê esse espírito em nós? Cadê essa força que vem de Deus na nossa vida? Será que quem está do meu lado está sentindo essa força ou não está? Talvez alguém que está me assistindo não está sentindo essa força. Meu amado, já estou terminando a mensagem. Nós fazemos parte do exército, o exército de Deus. Eu posso estar cansado, mas eu estou aqui, diga glória a Deus. Eu posso estar oprimido, mas eu estou aqui, e Deus vai me levantar. A sua família precisa desse espírito, a sua família precisa dessa força. Não para no vale. Deus falou: Ezequiel, anda. É vale, mas anda. É doença, mas vamos andar. Agora eu te pergunto: o Davi acabou de morrer, ele se levantou, se ungiu, se lavou e entrou na casa do Senhor. Quanto tempo a pessoa não está entrando na casa do Senhor? Porque teve um problema. Quanto tempo? 6 meses que não vem na casa do Senhor, porque está passando uma luta. Não, é porque você não tem o Espírito ainda. O dia que o Espírito de Deus entrar na sua vida, você vai ver, nada vai te parar. Amém? E é esse Espírito que eu vou orar agora, para que ele venha entrar na sua vida. E é esse Espírito que nós vamos orar agora, para que ele entre em você, para que você se levante. Pastor, de dia estou até bem, mas quando de manhã, pastor, é ruim demais, é um mal-estar, uma mulher. Acabou isso, irmão, acabou isso. Nosso Deus é poderoso. Diga glória a Deus. Vamos orar juntos então? Então fique de pé. Você que está em casa, esse Espírito tem que entrar na sua vida, tá bom? Sexta-feira, Mário Alves 37, Hermerindo Matarazzo, estarei orando por você. Fecha teus olhos agora. Deixa eu fazer uma pergunta: alguém trouxe pedido de oração? Tem alguém aí? Entrega aí na mão.